Jó se levantou cedo, como sempre fazia. O sol ainda não havia surgido completamente, mas ele já estava em pé, dirigindo-se para os campos com seus filhos. Era um homem de fé, temeroso de Deus, e isso transparecia em cada gesto de sua vida. Seus filhos, 7 homens e 3 mulheres, estavam com ele sentados à mesa, oferecendo sacrifícios pela purificação de suas almas. Jó temia que, em algum momento, seus filhos pudessem ter pecado, e por isso não deixava de fazer os sacrifícios diariamente. Ele era um homem próspero, possuía muitos bens, camelos, bois, ovelhas, e tinha servos suficientes para cuidar de todos os seus rebanhos. Sua família vivia em paz, e sua vida era um reflexo da bondade e da graça de Deus. Não havia uma mancha sequer em sua reputação, e ele se orgulhava de sua integridade diante do Senhor. No céu, no entanto, o Senhor estava reunido com os anjos. Entre eles, Satanás também se apresentou. Deus, em seu infinito poder e sabedoria, perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu, com uma calma que refletia sua natureza traiçoeira, de andar pela terra e percorrê-la. Deus então direcionou sua atenção para Jó e disse: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal." Mas Satanás, com uma expressão de desprezo, respondeu: "Acaso Jó teme a Deus de graça? Não é verdade que tu o cercaste de bênçãos? Não é verdade que a sua casa está cheia de riquezas e prosperidade? Tira tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face." Deus, com sua voz que ressoava como um trovão, respondeu com autoridade: "Pois bem, tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não toque nele." E assim, o Senhor entregou Jó nas mãos de Satanás, permitindo que suas provas começassem. Na manhã seguinte, enquanto Jó estava em seu campo, um mensageiro chegou correndo. Seu rosto estava pálido e sua voz tremia ao relatar as más novas. "Senhor, os bois estavam arando e as ovelhas pastavam perto, quando os sabeus invadiram e os levaram. Matamos os servos a fio de espada, e apenas eu consegui escapar para te contar." Antes que pudesse falar mais, outro mensageiro apareceu, trazendo ainda mais desgraças. "Senhor, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os pastores. Não sobrou nada. Eu fui o único que consegui escapar para te contar." Jó, atônito, sentiu a dor de um golpe profundo, mas ainda não sabia que o pior estava por vir. No momento em que o segundo mensageiro se afastava, outro chegou, suado, e com uma expressão de desespero: "Senhor, os caldeus invadiram e roubaram os camelos. Mataram os servos a fio de espada. Eu sou o único que escapei com vida." Jó já estava atordoado, mas ainda não imaginava o que mais aconteceria naquele dia. O desespero não havia terminado. Finalmente o último mensageiro chegou. Ele estava com o rosto inundado de lágrimas e a voz quebrada: "Senhor, os teus filhos estavam comendo e bebendo na casa do irmão, quando um grande vento veio do deserto e derrubou as 4 paredes da casa. Todos morreram. Apenas eu escapei para te contar." Neste momento, Jó caiu ao chão, sem forças, e sentiu o peso das palavras como uma tempestade que engolia sua alma. Ele não sabia o que fazer, e seu coração estava esmagado. Contudo, algo dentro de seu espírito não se curvou ao desespero. Ele se levantou com dignidade e, com um gesto de profundo sofrimento, prostrou-se ao chão. Disse ele com voz firme, mas marcada pela dor: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Apesar de toda a perda e dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele continuou fiel, mesmo quando parecia que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. E assim, suas provações começaram. O homem que tinha tudo agora tinha nada, mas sua fé permanecia inabalável. O Senhor o observava, sabendo que Jó havia sido escolhido para passar por essa jornada dolorosa e transformadora. A angústia e a tristeza de Jó eram imensas, mas ele sabia que a vontade de Deus era misteriosa e que, de alguma forma, ele ainda encontraria redenção e propósito em meio ao sofrimento. Jó levantou-se do chão e, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, sentiu uma estranha paz. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas confiava que Deus tinha um plano para sua vida, e o céu, como que em silêncio, observava o homem que estava prestes a enfrentar suas maiores batalhas espirituais e físicas, mas que, ao final, seria restaurado de
maneira incompreensível para os olhos humanos. Os dias passaram e a dor de Jó se intensificava a cada amanhecer. Seu corpo, já marcado pela perda, começou a sucumbir à doença. Feridas dolorosas apareceram em sua pele e ele se sentou em um monturo, coberto de cinzas, tentando encontrar alguma forma de alívio para sua aflição. As vozes de seus amigos que vinham ao longe eram os únicos sons que ainda quebravam o silêncio do deserto da sua dor. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, viajaram por longas distâncias para encontrá-lo. Quando avistaram a sua figura, isolada e abatida, mal podiam reconhecê-lo. Os cabelos desgrenhados, os olhos inchados de tanto chorar e o corpo coberto por feridas eram o reflexo de um homem que havia perdido tudo. Eles ficaram em silêncio, parados à distância, observando a dor de Jó. Não sabiam o que dizer. Não podiam imaginar a profundidade de seu sofrimento. Por 7 dias e 7 noites, os 3 permaneceram ao seu lado, sem proferir uma palavra. O silêncio foi quebrado por Jó, que finalmente falou com voz trêmula, mas carregada de um sofrimento que parecia não ter fim. Por que nasci? Por que fui trazido ao mundo para viver tanta angústia? Melhor teria sido nunca ter existido. Essas palavras ecoaram no ar pesado. Seus amigos, até então silenciosos, começaram a falar, mas suas palavras não trouxeram consolo. Elifaz, o primeiro a falar, olhou para ele com uma expressão grave e disse: Jó, você é um homem reto. A sua dor não é por acaso. Não é possível que um homem tão justo como você esteja sofrendo sem motivo. Deus castiga os ímpios, mas recompensa os justos. Algo deve ter acontecido. Alguma falha deve ter sido cometida, mesmo que você não perceba. Jó, ainda em sua angústia, olhou para seu amigo e respondeu com amargura: Se eu tivesse cometido algum erro, Deus certamente me revelaria. Mas minha consciência está limpa. Não sei por que estou sendo tratado assim. Por que Deus me abandona? Bildade, o segundo amigo, tomou a palavra com um semblante sério. Jó, é possível que seus filhos tenham pecado e Deus os castigou por isso. Não podemos questionar a justiça de Deus. O Senhor age de acordo com a sua sabedoria e é melhor nos submeter à sua vontade. Talvez, se você se arrepender, Ele aliviará o seu sofrimento. As palavras de Bildade, apesar de suas intenções, não trouxeram alívio. Em vez disso, aumentaram a sensação de culpa e desespero em Jó. Ele sabia que não havia pecado em seus filhos e o pensamento de que sua tragédia poderia ser uma consequência de algo que eles haviam feito o devastava ainda mais. Não conseguia encontrar sentido em suas palavras. Zofar, o terceiro amigo, não demorou a intervir. Ele parecia impaciente com a resposta de seus amigos. Jó, você precisa entender que Deus está sendo justo. Você está sendo punido porque algo errado você fez. Seus sofrimentos são merecidos. Se você se arrepender e confessar seus pecados, talvez Deus tenha misericórdia de você. Se você se humilhar, Ele restaurará a sua sorte. As palavras de Zofar causaram uma dor ainda maior em Jó. Ele, que já estava em um ponto de desespero, sentiu que seus amigos, em vez de lhe trazerem consolo, estavam apenas acrescentando mais peso ao seu sofrimento. Sua fé estava sendo testada não apenas pelas circunstâncias externas, mas também pelas palavras daqueles que deveriam ser seus aliados. Jó, com os olhos cheios de lágrimas e o coração angustiado, respondeu: Eu sou justo aos olhos de Deus. Não sei por que isso está acontecendo comigo, mas sei que a minha integridade permanece intacta. Se eu falhar, que Deus me mostre, mas até agora não vejo a razão para tanto sofrimento. O ar ao redor estava pesado, como se até a própria terra sentisse a agonia de Jó. Seus amigos estavam perdidos em seus próprios pensamentos, tentando encontrar respostas para o que não podia ser explicado. E enquanto o vento sibilava ao longe, Jó, em meio às suas dores, decidiu que não abandonaria sua fé. Mesmo que não compreendesse os desígnios divinos, ele continuaria confiando no Senhor. O debate entre os amigos e Jó durou horas, e a confusão só aumentou. No entanto, uma coisa se tornava cada vez mais clara. A luta de Jó não seria apenas contra as forças externas que o haviam atacado, mas contra a dúvida, o medo e a desconfiança que agora tentavam invadir seu coração. Ele precisava, mais do que nunca, encontrar uma resposta que fosse mais profunda do que as explicações superficiais de seus amigos. À medida que os amigos se afastavam, Jó se viu novamente sozinho, com suas feridas abertas
e sua alma em conflito, mas ainda havia algo em seu coração que se recusava a ceder ao desespero. Algo, dentro de si, dizia-lhe que a verdade estava além do entendimento humano e que a dor, por mais intensa que fosse, não poderia separá-lo do amor de Deus. A noite caiu sobre Uz como um véu de luto. O céu parecia mais distante do que nunca, e a ausência de estrelas refletia o vazio que Jó sentia na alma. O vento soprava frio, levantando a poeira ao redor do monturo onde ele se encontrava, agora mais fraco, mais magro e cada vez mais silencioso. Seu corpo ainda estava coberto de feridas, e a dor física se misturava ao sofrimento espiritual. Mas o que mais doía não era a pele rasgada ou os gemidos do corpo, era o silêncio de Deus. Por que Deus não falava? Essa pergunta ecoava em sua mente como um trovão em deserto seco. Ele, que sempre ouvira a voz do Senhor em suas orações, agora clamava ao céu sem resposta. Cada súplica, cada lamento parecia se perder no vazio. Jó olhou para o alto e com a voz enfraquecida murmurou: Senhor, por que escondes o rosto de mim? Por que me tratas como inimigo? Se pequei, mostra-me o meu erro. Não me castigues com o peso de uma culpa que não compreendo. O silêncio, porém, persistia. Ao seu redor, os amigos continuavam sentados, agora menos compadecidos e mais acusadores. Elifaz voltou a falar, desta vez com um tom de repreensão mais firme. Jó, tu dizes ser inocente, mas quem pode ser puro diante de Deus? Nenhum homem é justo perante o Altíssimo. Você está sofrendo por causa da tua arrogância. Deus está apenas corrigindo teu caminho. Jó fechou os olhos, respirando fundo, tentando conter a raiva e o desespero que o consumiam. Ele não queria discutir, mas seu espírito não suportava mais as acusações injustas. Se ao menos eu pudesse falar com Deus, respondeu Jó com a voz embargada. Se eu pudesse apresentar meu caso diante dele, sei que ele me ouviria. Ele é justo, não me condenaria sem motivo. O problema é que eu o procuro, e ele não está. Vou ao Oriente, e não o vejo. Vou ao Ocidente, e não o encontro. Mas sei que ele conhece o caminho por onde ando, e quando me provar, sairei como o ouro refinado. Essas palavras, ditas com lágrimas nos olhos, brotaram de uma fé que, apesar de abalada, ainda ardia como brasa sob as cinzas. Mesmo sem respostas, mesmo sem entender, Jó se agarrava a uma esperança invisível, a uma certeza silenciosa de que Deus não o havia abandonado completamente. Os dias seguiram-se em monotonia dolorosa. Jó continuava clamando, refletindo sobre a brevidade da vida e a aparente injustiça do sofrimento dos justos. Ele falava consigo mesmo, com seus amigos, com Deus. E embora não houvesse resposta, continuava. Ele não amaldiçoava o Senhor, não se rebelava como esperavam, apenas perguntava. Certa noite, o vento mudou. Não era um vento comum, era mais frio, mais firme e parecia sussurrar, algo que Jó ainda não compreendia. O deserto silenciou, até os animais noturnos cessaram seus sons. Algo estava prestes a acontecer. Jó, deitado sobre o pó, sentiu a presença invisível de algo maior. Não era uma voz ainda, mas uma expectativa sagrada. Seu espírito estremeceu. Pela primeira vez em dias, sentiu que Deus estava próximo. Ainda não falava, mas estava ali. O silêncio agora tinha um peso diferente, não mais de ausência, mas de espera. E Jó, sentindo-se pequeno diante do mistério divino, murmurou: Senhor, mesmo que eu não te veja, mesmo que meus olhos estejam cegos pela dor, eu sei que tu estás comigo. Ainda que não entenda teus caminhos, não deixarei de confiar em ti. E assim, enquanto a noite se encerrava e os primeiros raios de sol surgiam no horizonte, Jó permaneceu firme, sem respostas, sem alívio, mas com fé, pois mesmo no silêncio de Deus, ele escolheu crer. Os dias se arrastaram, pesados como pedras, e Jó sentia que sua alma estava sendo triturada lentamente. A dor em seu corpo, das feridas abertas que não cicatrizavam, era nada comparada ao vazio em seu coração. Ele não entendia o propósito de tanto sofrimento, mas, mesmo sem respostas, a sua fé permanecia inabalável. Acompanhado de seus 3 amigos, que agora estavam mais constantes em sua companhia, Jó passava os dias em silêncio, refletindo, orando e tentando entender a extensão da dor que lhe havia sido imposta. Mas, apesar da presença de seus amigos, ele não encontrava consolo em suas palavras.
As acusações e explicações que se seguiam eram mais uma carga que aumentava seu sofrimento, e não uma ajuda para encontrar sentido no caos. Após dias de silêncio absoluto e longas conversas, Elifaz, o mais velho e o mais respeitado entre eles, tomou a palavra. Ele parecia ter paciência esgotada com o sofrimento contínuo de Jó, e seus olhos estavam mais duros, mais críticos. Jó, começou Elifaz com um tom de voz grave e cauteloso, eu sei que você é um homem justo, mas esse sofrimento não é por acaso. Deus é justo em seus caminhos, e se você está sendo provado de tal maneira, é porque algo de muito errado aconteceu. Não podemos questionar os caminhos de Deus, mas precisamos entender que Ele age segundo a sua justiça. Jó, com o olhar marcado pela dor e pela exaustão, virou-se lentamente para Elifaz. Sabia que seu amigo estava tentando consolá-lo, mas não conseguia entender as palavras dele. Por mais que Elifaz quisesse parecer sábio, seus conselhos pareciam-lhe vazios. Eu sei, Elifaz, respondeu Jó com voz baixa, mas cheia de tristeza, que a justiça de Deus é perfeita, mas o que eu não entendo é porque eu, um homem justo, sou lançado ao sofrimento de tal maneira. O que fiz para merecer isso? Onde está o erro em meu coração que justifique tanta dor? Elifaz olhou para ele com uma mistura de compaixão e repreensão. Ele achava que Jó, em sua dor, estava se afastando de Deus e sentia que precisava corrigir seu amigo. Sua voz se tornou mais firme, mais cheia de uma autoridade que ele acreditava ser divina. Jó, há coisas que nós não conseguimos entender, mas podemos ter certeza de que Deus castiga os ímpios e protege os justos. O que você está passando é um reflexo do pecado. E mesmo que você não consiga ver, os que são fiéis a Deus são provados, mas no final serão recompensados. A única maneira de você encontrar a paz é se arrepender e confiar que Deus irá restaurar a sua vida, como Ele restaurou a vida dos justos do passado. Jó sentiu um nó apertando sua garganta. Não era mais apenas o sofrimento físico que o consumia. A acusação velada de que ele poderia ter pecado sem perceber o magoava profundamente. Ele não conseguia mais acreditar que Deus o punia sem razão. Seu coração estava angustiado, não só pelas perdas, mas também pela dúvida plantada pelas palavras de Elifaz. Seu amigo estava tentando explicar o inexplicável, mas parecia não entender o peso da dor que ele carregava. Com um suspiro profundo, Jó respondeu, tentando manter a calma. Eu sei que Deus é justo, e eu nunca duvidei disso, mas Ele faz o que eu não entendo é porque Ele me pune dessa forma. Se não tenho pecado, fui fiel a Ele toda a minha vida. Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a sua compaixão? Se o Senhor me ama, por que me abandonou no meio de tanta dor? Elifaz, que havia começado sua fala com a intenção de confortar, sentiu o peso da resposta de Jó. Seu olhar vacilou por um momento, mas em seguida ele se recompôs e continuou. Deus nunca abandonou um justo, Jó. Se você está sendo provado é porque há algo em seu coração que precisa ser purificado. Talvez você não consiga ver, mas Deus conhece os corações. Se você se arrepender e pedir perdão, Ele restaurará a sua sorte. Jó não soube como responder. As palavras de Elifaz ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido. Ele não se sentia culpado, e isso o deixava ainda mais confuso. Como poderia pedir perdão por algo que não sabia o que havia cometido? Ele olhou para seus amigos, que estavam silenciosos, observando a conversa com uma mistura de preocupação e desconfiança. Nesse momento, Jó sentiu-se mais sozinho do que nunca. Seus amigos não entendiam o que ele estava passando, e suas palavras, em vez de ajudar, apenas alimentavam a dor. Sem mais forças para discutir, Jó se levantou lentamente, a dor física o consumindo, mas sua alma ainda resistindo, tentando manter a fé. Ele olhou para o horizonte e, em meio ao desespero, murmurou, mais para si mesmo do que para seus amigos. Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo que me consuma o sofrimento, mesmo que eu me afaste da vida, sei que o Senhor estará comigo até o fim, e um dia Ele me restaurará. Com essas palavras, um silêncio profundo se fez. Elifaz, Bildade e Zofar não sabiam o que dizer. Eles tinham esperado que Jó se rendesse, que se culpasse e se arrependesse, mas ele se mantinha firme em sua fé. O vento soprou novamente, mais forte, e as palavras de Jó, cheias de angústia, mas também de fé, se perderam na vastidão do deserto. E ali, no silêncio que seguiu,
os 4 homens permaneceram. Jó, o homem justo, sendo testado até os limites de sua alma, e seus amigos, tentando entender como um homem tão temente a Deus poderia sofrer de maneira tão incompreensível. Os dias passaram com a mesma agonia imutável, uma repetição de sofrimento que parecia não ter fim. As palavras de Elifaz, Bildade e Zofar ecoavam na mente de Jó, mas ele se sentia mais distante de Deus do que nunca. Seus amigos, que tentavam consolá-lo e explicar sua dor, continuavam a insistir que ele precisava se arrepender de algo, embora ele não soubesse o que poderia ter feito de errado. A pressão de suas acusações pesava em seus ombros, como um fardo impossível de carregar. Jó, no entanto, continuava sua busca por respostas. A solidão era sua única companhia constante, e em sua alma crescia uma pergunta urgente que o consumia em silêncio. Onde está Deus? Certo dia, sentado novamente no monturo de cinzas, com o rosto marcado pelas lágrimas e os olhos pesados pelo cansaço, Jó levantou os olhos para o céu. Ele não podia mais esperar. Já não importava o que seus amigos pensassem ou dissessem. Ele precisava falar com Deus, precisava de uma resposta, uma palavra, uma explicação para sua dor. E foi nesse momento, com o coração cheio de raiva, dor e desespero, que ele bradou ao céu: Senhor, por que me fizeste nascer para essa dor? Por que permitiste que eu fosse testado até os meus limites? Eu não entendo, e meu coração está esmagado pela angústia. Se realmente sou um homem íntegro, então por que me abandona? Fui fiel a ti por toda a minha vida. Onde está a tua justiça? O vento parou. O mundo ao seu redor parecia suspenso em silêncio absoluto. Por um momento, Jó sentiu que nada mais se movia, como se até o próprio universo estivesse aguardando uma resposta. Ele não sabia se o que acabara de dizer era coragem ou loucura, mas em seu íntimo sentiu uma chama de esperança. E então, de onde antes havia silêncio, uma voz profunda e poderosa começou a ressoar. Não uma voz humana, mas a voz do próprio Deus, que ecoou através da vastidão do deserto. Onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem determinou as suas dimensões? Sabes tu? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Em que estão firmados os seus alicerces? Ou quem assentou a sua pedra angular? Jó tremeu. A voz não era um simples sussurro, era a voz do Criador, que reverberava em cada célula de seu ser. Ele sentiu uma presença tão imensa, tão grandiosa, que a sua dor momentaneamente pareceu diminuir diante da magnitude de Deus. Mas o que o Senhor estava dizendo não era uma resposta direta à sua angústia, mas uma pergunta que desafiava sua compreensão. Deus continuou, suas palavras agora se multiplicando, como um rio de sabedoria e poder. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó, abalado, sabia que não poderia continuar a desafiar o Senhor. As palavras de Deus eram como um trovão, que não precisava de explicação. Ele, com toda a sua dor e sofrimento, compreendeu que o entendimento humano era finito, enquanto o Senhor tinha domínio sobre todas as coisas. Jó sentiu sua própria pequenez diante do infinito de Deus. Ele, que pensara entender o mundo, agora se via confrontado pela vastidão do mistério divino. Com a voz embargada, Jó respondeu: Eu sei que tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei sem entender coisas maravilhosas demais para mim que eu não sabia. Ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se prostrou diante do Senhor, humilhado e quebrantado, mas também com um coração restaurado. Ele não recebeu uma explicação direta para seu sofrimento, mas a presença de Deus e suas palavras profundas mostraram-lhe que, embora o sofrimento seja um mistério, Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava com ele, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Deus, então, falou aos amigos de Jó, que haviam tentado explicar o inexplicável. Sua palavra foi dura, pois suas respostas estavam longe de serem justas ou verdadeiras. Vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora, vão até ele, e ele orará por vocês. Porque se ele orar por vocês, eu perdoarei o erro de vocês. Quando os amigos de Jó chegaram até ele, o que eles viram não foi o homem quebrado que haviam conhecido antes, mas um homem transformado pela presença de Deus.
Mesmo em meio ao seu sofrimento, ele havia tocado o coração do Senhor, e isso se refletiu em seu ser. Jó orou por seus amigos, e Deus, em sua infinita misericórdia, os perdoou. E foi então que o Senhor falou para Jó: agora que você falou com sinceridade e me buscou em meio à sua dor, restaurei a sua sorte. Deixe seus amigos irem embora em paz, e você verá a restauração que prometi. Jó, que antes havia perdido tudo, viu sua vida ser restaurada. Suas feridas físicas começaram a sarar, e ele foi abençoado com uma prosperidade ainda maior do que a que havia antes. Ele teve mais filhos e filhas, e sua vida foi cheia de bênçãos. Jó viveu muitos anos após suas provações, e até o fim de sua vida, ele viu as mãos de Deus guiando-o com amor e misericórdia. Sua história, de dor, luta e fé, se tornou um testemunho eterno de que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, a presença de Deus não nos abandona. Ele nos restaura, nos fortalece e nos mostra que, em sua vontade soberana, existe um propósito que vai além do nosso entendimento humano. Os dias se passaram e a transformação de Jó começou a ser notada por todos ao seu redor. O homem que antes era marcado pela tristeza, pela dor e pela perda, agora irradiava uma luz serena, como se o próprio sol tivesse nascido dentro de sua alma. A primeira coisa que as pessoas notaram foi o fato de suas feridas estarem começando a cicatrizar de maneira milagrosa. Seus ossos, que antes pareciam frágeis e quebrados, agora se tornavam fortes novamente, e sua pele queimada e cheia de úlceras começava a mostrar sinais de cura. Jó não só recuperou a saúde, mas também foi restaurado em sua fortuna. As ovelhas, camelos e bois que antes haviam sido levados pelos inimigos, agora retornaram em grande número. Ele teve o dobro do que possuía antes, e o Senhor o abençoou com ainda mais riquezas do que jamais imaginara. Seus bens aumentaram, suas terras floresceram, e ele foi novamente rodeado por uma grande família. Mas a verdadeira restauração de Jó não estava apenas nas riquezas materiais que retornaram, mas no profundo e pessoal relacionamento que ele havia restabelecido com Deus. Sua alma, agora purificada pela dor, estava mais forte, mais firme e mais próxima de Deus do que jamais fora. Jó teve mais filhos e filhas. O Senhor, em sua infinita bondade, o abençoou com o nascimento de outros filhos, 7 meninos e 3 meninas. Eles foram as joias de sua vida, e ele os amou com um carinho imenso. Seus filhos eram belos e suas filhas eram consideradas as mais formosas de toda a terra. A vida de Jó, que antes estava marcada pela tragédia, agora florescia com a beleza da restauração divina. A narrativa das bênçãos de Deus na vida de Jó não parou por aí. Ele também recebeu uma longa vida, vivendo até uma idade avançada, vendo seus filhos e netos crescerem, vivendo uma existência plena e realizada, sem falta de nada. Mas o maior presente que Deus lhe deu foi a paz de espírito, uma paz que só poderia ser alcançada pela superação das provações mais intensas. Jó, que tinha conhecido as profundezas do sofrimento e do desespero, agora sabia como ninguém o valor da graça divina. Ele havia visto a mão de Deus em sua vida, não apenas na abundância, mas também nas dificuldades. Ele havia sido purificado no fogo da dor e saíra mais forte do que jamais fora. Sua fé, que foi testada até seus limites, agora estava mais inabalável do que nunca. E, ao olhar para sua vida, Jó fez o que fazia de melhor. Ele louvou a Deus, reconhecendo que em todos os momentos Deus havia sido fiel. Ele disse: "Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre a terra. Mesmo que a carne e o coração falhem, Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Ele nunca me abandonou e nunca me abandonará." As palavras de Jó não eram mais apenas uma confissão de fé, mas uma afirmação profunda e pessoal de que ele havia experimentado a mão de Deus não só em seus momentos de alegria, mas também nas horas mais sombrias. Ele sabia que Deus havia estado com ele em cada passo de sua jornada, guiando-o, sustentando-o e, finalmente, restaurando-o. E assim, a história de Jó se tornou uma poderosa lição de fé, perseverança e confiança em Deus. Mesmo quando a vida parece insuportável, quando a dor é mais intensa do que podemos suportar, ainda assim, podemos confiar que Deus tem um propósito maior. Sua fidelidade é inabalável e sua presença nunca nos abandona. A jornada de Jó foi um testemunho de que, embora a dor seja real,
e as provações sejam imensas, a restauração divina é ainda maior. Pois no fim, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando, e em sua bondade, Ele nos traz de volta à vida, renovados e mais próximos dele do que jamais imaginamos ser possível. E assim, Jó viveu o resto de seus dias em paz, rodeado de sua família, abençoado por Deus e, acima de tudo, com uma fé que nunca mais seria abalada. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava na prosperidade ou nas riquezas, mas em ter encontrado, no mais profundo sofrimento, a presença de Deus e o propósito de sua própria vida. Mesmo após a restauração e as bênçãos que Deus derramara sobre Jó, ainda havia ecos das discussões passadas, marcas das palavras ditas por seus amigos durante os dias de dor. Embora Deus já tivesse restaurado a sorte de Jó, havia ainda uma necessidade espiritual de reconciliação, uma cura mais profunda que não se dava apenas nas posses ou na saúde, mas na alma, nas relações feridas pelas acusações e julgamentos errados. Elifaz, Bildade e Zofar haviam sido repreendidos pelo próprio Deus. Eles, em seu zelo por defender a justiça divina, haviam falado daquilo que não conheciam, colocando palavras erradas na boca do Altíssimo. Seus discursos cheios de certezas humanas, embora revestidos de religiosidade, haviam ferido Jó e, mais grave ainda, haviam distorcido o caráter de Deus. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, não os rejeitou completamente. Em vez disso, deu-lhes uma chance de arrependimento. Ordenou que levassem sacrifícios a Jó e pedissem a ele que orasse por eles, pois a intercessão do homem que eles haviam acusado seria o instrumento do perdão divino. Era um momento de humildade profunda. 3 homens que haviam tentado corrigir, instruir e repreender, agora se aproximavam daquele a quem haviam ferido, não como conselheiros, mas como penitentes. Jó, ao vê-los, não sentiu amargura. Sua alma, já lavada pelas águas do sofrimento e da presença de Deus, não carregava mais rancor. Em vez disso, sentia compaixão. Ele os recebeu com um olhar manso e, sem hesitar, ofereceu os sacrifícios que haviam trazido. Em seguida, orou por cada um deles. Suas palavras foram simples, mas profundas, cheias de perdão, empatia e obediência à vontade de Deus. Senhor, perdoa teus servos. Eles falaram sem entender, mas são teus filhos. Assim como tu me mostraste misericórdia, mostra também a eles. Que a tua paz os alcance e que o teu nome seja glorificado. E Deus os perdoou. Após esse episódio, algo novo começou a florescer no coração de todos. A comunidade em torno de Jó passou a enxergar nele não apenas um homem restaurado, mas um homem transformado. Ele havia se tornado um símbolo vivo de que a justiça de Deus é mais profunda que a lógica humana e que a verdadeira sabedoria vem do temor ao Senhor. Mas nem todos estavam prontos para aceitar isso. Entre os que ouviram falar da história de Jó, surgiram novas vozes. Homens orgulhosos, filósofos do sofrimento, começaram a debater os eventos com palavras vazias, tentando encaixar a dor de Jó em suas doutrinas pessoais. Diziam: talvez ele tenha mesmo pecado e apenas tenha se arrependido no fim. Ou talvez essa história não seja exatamente como nos contaram. Quem pode dizer se Deus realmente fala com os homens? Essas vozes, movidas por orgulho e incredulidade, buscavam minar a verdade espiritual da jornada de Jó. Eram homens que não aceitavam que um justo pudesse sofrer e ainda assim ser restaurado. Homens que se incomodavam com a ideia de um Deus que age além da compreensão humana. Mas Jó não os temia. Sabia que a verdade não precisava ser defendida com argumentos, mas com vida. E sua vida, agora pacífica, abundante e cheia da presença de Deus, era prova suficiente. Aos que vinham debater, ele oferecia apenas um sorriso e palavras simples. O Senhor deu, o Senhor tirou e o Senhor restaurou. A ele toda a glória. E continuava a viver dia após dia com humildade e gratidão. Seus filhos cresceram ouvindo sua história, não como um conto de dor, mas como um testemunho de fé. Eles aprenderam que Deus é soberano, que nem sempre explica seus caminhos, mas que nunca abandona os que nele confiam. A reputação de Jó, manchada por um tempo pelas palavras de seus amigos e pelas dúvidas daqueles que o observavam de longe, foi completamente restaurada. Ele passou a ser reconhecido como um homem de sabedoria profunda,
cuja vida era a encarnação da paciência e da fidelidade. Reis, viajantes e sacerdotes o procuravam para ouvir suas palavras, não como doutrina, mas como vida vivida. E sempre que falava, Jó lembrava da tempestade, das feridas, do pó e do Deus que, mesmo em silêncio, nunca o abandonou. O tempo passou, e a paz que invadiu a vida de Jó era mais do que uma simples restauração. Ele não era mais o homem que havia perdido tudo. Embora seu corpo tivesse se restaurado e suas riquezas duplicado, sua alma havia sido transformada para sempre. Sua fé, antes provada no fogo, agora era inabalável e profundamente enraizada na confiança em Deus, que conhece os mistérios do coração humano. Jó se tornou um homem sábio, cujas palavras eram procuradas por reis, sacerdotes e viajantes que vinham de longe, buscando conselhos sobre a vida e o sofrimento. Ele era um exemplo vivo de como a fé em Deus poderia sustentar alguém, mesmo nos momentos de maior desespero, e como a verdadeira restauração vem de um relacionamento profundo com o Criador. Os filhos de Jó cresceram e se tornaram adultos, e ele os viu florescer em sabedoria, caráter e graça. Seus filhos e filhas, além de serem belos e respeitados, aprenderam de seu pai que a verdadeira felicidade não vem das posses, mas da fidelidade a Deus. A história de sua vida, que era um reflexo das bênçãos e provações de Deus, passou a ser um testemunho eterno. Mas Jó não esqueceu a dor de seu passado. Embora fosse agora um homem de riqueza e saúde, ele sabia que a verdadeira restauração não era medida pelas riquezas ou pela posição, mas pela profundidade do relacionamento com Deus. Ele continuava a orar, a adorar e a buscar a sabedoria divina, sabendo que cada dia era um presente. O tempo de Jó se passou e ele viveu muitos anos em prosperidade. Quando finalmente chegou à velhice, ele não temia a morte. Ele sabia que após a tempestade haveria um tempo de descanso na presença de Deus. Ele confiava que a sua história de sofrimento e redenção não era apenas a sua própria, mas uma história que falaria por gerações. E assim, ao chegar ao fim de seus dias, Jó se deitou em paz, rodeado por seus filhos, seus netos e uma comunidade que o respeitava como um homem íntegro e cheio de fé. Ele entregou seu espírito nas mãos do Senhor e os que o cercavam sabiam que ele tinha cumprido a missão de viver com fé em Deus, sem nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. O testemunho de Jó, suas palavras de paciência e confiança e sua vida de fé em um Deus soberano e justo ecoaram através dos tempos, sendo lembrado como um exemplo de como o sofrimento, quando vivido com fé, pode se tornar uma jornada de redenção e vitória. E em todos os corações daqueles que o conheciam, a história de Jó continuou a viver, um farol de esperança e um lembrete eterno de que, mesmo nas maiores provas da vida, Deus está presente, guiando e restaurando aqueles que confiam nele. Após a morte de Jó, seu nome continuou a ser reverenciado em todo o território. Sua história se espalhou como um farol de esperança para aqueles que enfrentavam dificuldades, para os que estavam em profunda tristeza e para os que se sentiam abandonados por Deus. Em cada cidade, em cada vilarejo, os anciãos e sacerdotes lembravam a todos a jornada de Jó, não apenas como uma história de sofrimento, mas como um testamento de fidelidade e de fé inabalável. Os filhos e filhas de Jó, que haviam sido testemunhas de sua dor e sua restauração, continuaram a carregar o legado de seu pai. Eles não se tornaram apenas herdeiros de suas riquezas, mas também de sua sabedoria e sua compreensão profunda sobre o caráter de Deus. Através de suas vidas, a verdade de que o sofrimento não era um castigo, mas uma oportunidade para confiar mais profundamente no Senhor, foi transmitida a todas as gerações seguintes. Em todas as tribos e comunidades, o nome de Jó tornou-se sinônimo de paciência diante do sofrimento. Seu exemplo de não amaldiçoar a Deus, mas de buscar respostas em fé e oração, se tornou uma lição fundamental para todos os que passavam por dificuldades. A palavra Jó, ao ser mencionada, evocava a imagem de um homem que, mesmo em seu sofrimento, nunca se afastou de Deus, mas buscou uma explicação espiritual para a dor, sabendo que no final a restauração seria possível. Quando surgiam pessoas em angústia, sacerdotes e líderes religiosos muitas vezes contavam a história de Jó
como um exemplo de como a dor humana pode ser transformada em algo redentor, se vivido com fé verdadeira. Não era apenas a história de um homem, era a história da humanidade, um reflexo de como, em todas as épocas e circunstâncias, Deus está presente, mesmo quando sua voz parece silenciar. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, também aprenderam a importância do perdão e da humildade, pois eles passaram a respeitar a sabedoria e a integridade de Jó. Depois de sua oração por eles e do perdão que Deus lhes concedeu, entenderam que, sem a verdadeira empatia e sem a humildade diante do sofrimento alheio, não poderiam compreender plenamente o caminho de Deus. Eles também se tornaram testemunhas vivas de como o arrependimento e a busca pela verdade transformam as vidas. A história de Jó, com suas provações e triunfos espirituais, se tornou um alicerce no ensino de fé, não apenas na terra onde ele vivera, mas em todos os lugares onde as Escrituras eram conhecidas. Ele se tornou um símbolo de paciência, força interior e confiança no plano soberano de Deus, além de um exemplo de como, ao confiar em Deus, a redenção é garantida, e não importa o quão profundas sejam as feridas. A cada geração, novos homens e mulheres olharam para Jó como uma inspiração para sua própria jornada de fé, e através dos séculos, seu testemunho foi preservado, não apenas como uma história antiga, mas como uma lição viva sobre a esperança que não se apaga, sobre a confiança em Deus que nunca é frustrada. O legado de Jó, então, perdurou não apenas em seus filhos e netos, mas na vida de todos que, ao ler sua história, sentiram o chamado de Deus para confiar nele, mesmo no meio do sofrimento. Seu testemunho eterno era, e continua sendo, uma mensagem poderosa de fé, que a dor pode ser uma porta para uma experiência mais profunda de Deus, e que a verdadeira restauração vem de uma confiança inabalável em sua soberania e amor. Mesmo séculos depois de sua morte, a história de Jó ainda era contada nas praças, sinagogas e tendas dos viajantes. Aqueles que ouviam pela primeira vez ficavam em silêncio, impactados pela intensidade da jornada daquele homem que ousou permanecer firme, mesmo quando tudo parecia perdido. E em muitos corações, uma pergunta brotava: como alguém consegue crer tanto assim, mesmo quando não entende o porquê de seu sofrimento? A resposta estava na fé profunda de Jó em um Redentor vivo. Durante os dias mais sombrios de sua dor, Jó havia pronunciado uma das declarações mais poderosas que ecoaria por todas as gerações. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Naquela época, essa frase foi dita com lágrimas, com a alma em frangalhos, com o corpo ferido e o espírito quebrado. Mas foi exatamente ali, no meio do desespero, que Jó revelou uma verdade espiritual que transcenderia sua própria geração. Seu Redentor vivia. E essas palavras, gravadas não apenas nas Escrituras, mas nos corações de incontáveis fiéis ao longo dos séculos, preparavam o caminho para algo maior. Jó não sabia todos os detalhes, mas sua alma tocara o eterno. Mesmo sem compreender os desígnios de Deus, ele antevia uma promessa, que alguém se levantaria por ele, alguém que intercederia, alguém que faria justiça, não apenas sobre a terra, mas nas regiões celestiais. Esse Redentor, mais tarde revelado como o Messias, o Cristo, era o próprio Deus que se fez homem, o Cordeiro que carregaria as dores da humanidade. Jó não conhecia seu nome, mas cria nele com todo o seu ser. Sua confiança não estava apenas na cura ou na restauração, mas na certeza de que ao final ele estaria diante de Deus, não como um homem quebrado, mas como alguém redimido pela graça. Essa fé deu sentido à sua dor, e por isso, a história de Jó foi muito além de sua geração. Ela se tornou um eco da futura redenção, um retrato da fé que não depende de circunstâncias, mas de uma confiança absoluta no caráter e na justiça de Deus. Seus gritos, suas perguntas, seus clamores, tudo foi registrado, não para nos mostrar um homem desesperado, mas um homem real humano, que enfrentou a dor com honestidade e terminou a jornada com fé ainda mais profunda. No céu, a voz de Jó se uniu às de outros que foram purificados pela fé. Ele não foi apenas restaurado em vida, mas também foi recebido na eternidade como um servo fiel. Suas lágrimas foram enxugadas e sua esperança foi plenamente recompensada. E na terra, sua história continuava a ser contada.
Cada vez que alguém perdia algo, sofria injustamente ou passava pelo deserto da alma, lembrava-se de Jó. E ao fazer isso, se lembrava também de que há um Redentor, vivo, presente, poderoso. A voz de Jó, mesmo calada na carne, ainda falava. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A fé de Jó se tornou uma semente plantada no coração da humanidade, germinando sempre que alguém decide confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Pois o Redentor vive, e porque ele vive, Jó viveu. E todos os que nele esperam também viverão. A história de Jó continuava a ecoar pelos tempos, sendo contada não apenas como uma narrativa de sofrimento, mas como um exemplo profundo de como Deus usa até as provações mais duras para moldar o caráter de seus servos. Ele não apenas sofreu, mas foi transformado pelo sofrimento, e através dele, uma verdade poderosa foi revelada, que a dor, quando vivida com fé, não é em vão. Ela é uma ferramenta de Deus, usada para purificar, fortalecer e revelar seu propósito divino na vida daqueles que o seguem. Por muito tempo, a humanidade tentou entender o sofrimento, buscar explicações lógicas e racionais para as aflições. Porém, o exemplo de Jó nos mostra que, muitas vezes, a resposta não está em entender completamente a razão das provações, mas em confiar que, em todas as circunstâncias, Deus está no controle e tem um propósito maior. Jó, com sua fé inabalável, não foi o único a questionar o sofrimento humano. Ao longo dos séculos, muitos seguiram seu caminho de lamento, tentando entender o porquê de tanta dor, especialmente quando parecem ser pessoas justas como ele. Mas Jó nos ensina que a verdadeira questão não é por que estamos sofrendo, mas como estamos respondendo ao sofrimento. Jó não culpou a Deus, não se afastou dele, mas se aproximou, desafiando Deus com suas perguntas, com sua dor, com suas dúvidas, mas sempre com uma confiança silenciosa de que Deus, em sua soberania, tinha um plano. Ele não sabia o que viria, mas sabia que, de alguma forma, a sua dor não era em vão. Deus usou Jó para mostrar ao mundo que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz de sua presença pode brilhar. O sofrimento não é o fim da história, ele é uma parte da jornada para a plenitude e a redenção. E foi através de Jó, que passou por essa jornada de purificação e restauração, que todos nós conseguimos ver que, por mais que as provas sejam difíceis, elas são também uma oportunidade para uma comunhão mais profunda com Deus, uma forma de chegar mais perto dele ao compreender sua vontade para nossas vidas. E essa verdade continua a se desenrolar ao longo dos tempos, em cada geração de crentes que, como Jó, enfrentam os desafios da vida. Eles não são os mesmos depois de passar pela dor, mas são mais fortes, mais maduros e mais perto de Deus do que jamais foram. A fé de Jó, testada no fogo, se torna a medida pela qual as gerações futuras medem sua própria fé. Porque, ao final, o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade para a revelação divina. Cada lágrima derramada, cada noite de desespero é uma chance de experimentar, ainda que na dor, a maravilhosa graça de Deus. Jó nos ensina a confiar mesmo sem respostas. Ele nos ensina a esperar, mesmo quando tudo parece perdido. E ele nos ensina, acima de tudo, que Deus está conosco, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de sofrimento. E através disso, ele nos transforma. Deus não abandonou Jó. Ele não abandonou ninguém e nunca a abandonará. Porque, como Jó disse com sua última e mais profunda convicção, eu sei que o meu Redentor vive. E essa é a nossa maior esperança. Não importa o que a vida nos traga, o nosso Redentor vive, e ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Os anos se acumularam como folhas no outono, e o nome de Jó tornou-se símbolo de honra entre os povos. A memória de sua vida, marcada por dor e glória, inspirava reis, profetas e homens comuns. Muitos buscavam riquezas, outros ansiavam por conhecimento, mas aqueles que realmente desejavam sabedoria voltavam os olhos para a história de Jó, o homem, que foi testado até os ossos, mas permaneceu fiel. Com o tempo, os descendentes de Jó preservaram com zelo cada ensinamento que receberam. A sabedoria transmitida por ele aos seus filhos e filhas tornou-se herança maior que suas posses. Seus ensinamentos não eram apenas conselhos sobre a vida prática, mas verdades eternas, sobre humildade, perseverança
e a dignidade que há em confiar no invisível. Entre os que ouviam suas palavras, muitos se lembravam de como Jó foi julgado injustamente, não apenas pelos acontecimentos, mas pelas pessoas ao seu redor. E foi ali, na injustiça humana, que a justiça divina se revelou mais poderosa, pois, quando todos os homens o condenavam em silêncio, Deus o defendia. Quando o acusavam de pecados ocultos, Deus o exaltava em fidelidade. Essa honra que Jó recebeu do próprio Deus foi maior que qualquer coroa ou conquista. Ele não a buscou, não lutou por ela, mas ela o alcançou, porque permaneceu firme, mesmo quando tudo dizia que desistir era mais fácil. É curioso como Deus age. Quando o mundo espera a punição, ele oferece misericórdia. Quando o homem olha para o exterior, ele examina o coração. Jó foi exaltado porque permaneceu humilde. Foi honrado porque jamais buscou reconhecimento. Ele simplesmente confiou. E essa confiança foi como um selo eterno sobre sua história. Aqueles que estudavam a lei e os profetas, mais tarde, citariam Jó não como um exemplo de sofrimento apenas, mas como o maior símbolo de paciência e esperança diante da provação. Ele tornou-se uma testemunha viva de que a honra que vem de Deus é muito mais duradoura do que qualquer aplauso humano. E ainda hoje, cada vez que alguém se pergunta se vale a pena continuar, se vale a pena permanecer fiel, quando tudo se desfaz ao redor, a história de Jó sussurra do passado. Permaneça firme, espere, confie. A honra verdadeira vem do alto. A jornada de Jó, com todos os seus altos e baixos, não foi um conto de final feliz qualquer. Foi uma revelação profunda de que o sofrimento tem sentido, que a fidelidade tem recompensa e que a verdadeira honra não é medida por aquilo que o mundo aplaude, mas por aquilo que Deus vê no secreto do coração. E assim, o nome de Jó permanece entre os grandes, não por sua riqueza, mas por sua fidelidade. Não por seu sofrimento, mas por sua fé. Não por suas palavras, mas por seu silêncio paciente diante do Eterno. Ao longo das gerações, a história de Jó atravessou tempos, nações e culturas. Seu nome passou a ser pronunciado com reverência não apenas entre o povo de Israel, mas entre todos os que buscavam compreender o sentido da dor e da fé. Nas horas mais escuras da humanidade, sua voz ecoava como um sussurro do céu, dizendo: mesmo que ele me mate, nele esperarei. As Escrituras o preservaram, mas foi o Espírito de Deus quem fez sua história viver em cada coração ferido, em cada alma que se perguntou onde estava Deus, em meio às lágrimas. E sempre que alguém se via só, incompreendido ou esmagado por dores invisíveis, lembrava-se daquele homem de Uz, Jó, o servo de Deus que enfrentou a fúria da perda com uma esperança que não podia ser arrancada. Havia algo sobrenatural em sua história. Não era apenas um relato de superação. Era uma janela aberta para o invisível, um sopro da eternidade, um lembrete de que este mundo não é o fim. Jó, mesmo antes da revelação completa da redenção através de Cristo, havia tocado essa verdade com os dedos da fé. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Essa foi sua profecia, um vislumbre do que os olhos não podiam ver, mas que o coração podia crer. Jó não falou como teólogo, mas como homem quebrado que ainda cria. Ele anunciou, antes do tempo, a ressurreição. Proclamou que mesmo em meio às cinzas, a vida triunfaria sobre a morte, e esse sopro da eternidade permaneceu vivo. A fé de Jó, selada em sua carne e em suas palavras, tornou-se como uma tocha passada de geração em geração, acesa nas mãos dos que caminham por vales sombrios, porque ele viu, ainda que à distância, o Redentor que viria. Ele creu, ainda sem entender, na justiça final de Deus. Foi por isso que sua história foi preservada. Foi por isso que seus lamentos foram ouvidos e registrados, não para que chorássemos com ele, mas para que, ao vermos nossas próprias lágrimas, soubéssemos que não estamos sós, que existe um Deus que vê, que ouve, que responde, talvez não como esperamos, mas sempre com amor. Jó tornou-se um símbolo, mas acima de tudo, tornou-se um lembrete vivo de que há algo além desta vida, que as provações desta terra são passageiras e que o que nos espera, se permanecermos fiéis, é eterno. Seu último suspiro foi terreno, mas sua última palavra foi celestial. E desde então, cada coração que crê pode repetir com ele: eu sei que o meu Redentor vive.
Nas terras de Uz, mesmo após tantas gerações, havia uma colina onde o vento soprava diferente. Os anciãos diziam que aquele lugar carregava a memória de um homem cuja fé moveu os céus. Era ali, dizem, que Jó se sentava durante os dias de suas provações, envolto em cinzas, em silêncio, olhando para o horizonte e esperando por Deus. Agora, com o tempo transformando tudo em lembrança, aquela colina se tornara um santuário natural, onde os viajantes iam apenas para ouvir o vento, e quem prestasse atenção dizia ouvir uma canção, não com palavras humanas, mas com um som profundo que parecia vir do próprio céu. Chamavam essa melodia de a canção do vento. Ela não era triste nem alegre, era cheia de esperança. Ela contava sem palavras sobre um homem que perdeu tudo e ainda assim não perdeu a fé, sobre um Deus que silencia por um tempo, mas que nunca abandona, sobre uma restauração que não começa nos bens ou na saúde, mas na alma que se rende, mesmo sem compreender. Ali na colina, os que sofriam encontravam descanso, não porque a dor cessava, mas porque o vento, ou talvez o próprio espírito, lhes lembrava que sua dor também podia ter propósito, que suas lágrimas também podiam ser sementes de fé. Jó havia partido há muito, seu corpo retornara ao pó, mas sua história estava viva, mais viva do que nunca. Não era apenas registrada nas Escrituras, mas plantada no coração de todos os que aprendiam a confiar, mesmo quando tudo dizia para desistir. E de algum modo, todos que ali subiam sabiam. Aquela história não era apenas de um homem, era de todos nós, pois todos enfrentamos perdas. Todos passamos por dias em que o céu parece mudo. Todos carregamos perguntas sem resposta, mas também todos podemos encontrar o sopro da eternidade, aquele sopro que, como o vento da colina, nos sussurra: ainda há esperança, permanece, confia, porque o teu Redentor vive. E assim, a canção do vento continuava a soprar, levando para longe o medo e trazendo de volta a fé. A mesma fé que um homem chamado Jó um dia segurou com todas as forças, mesmo quando tudo lhe foi tirado. E essa fé, passada de coração em coração, nunca se apagaria. Com o passar dos tempos, a história de Jó transcendeu as palavras e tornou-se parte viva da revelação divina. Não era mais apenas uma narrativa antiga, mas um testemunho profético, uma flecha lançada do passado em direção ao futuro, apontando para a promessa maior que Deus faria à humanidade. Redenção completa, através de um Redentor vivo e eterno. Nos dias do Novo Testamento, a figura de Jó ecoava nas palavras dos apóstolos. Tiago, irmão do Senhor, escreveu aos crentes: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O fim de Jó era, portanto, uma profecia viva do que Deus faria com todos os que nele esperassem. A história que começou em sofrimento terminou em glória. A alma que gritou no silêncio foi ouvida. O homem que se sentou nas cinzas foi erguido à dignidade. Deus havia cumprido sua promessa, não apenas de restaurar o que foi perdido, mas de revelar quem Ele é. Um Deus que não abandona, mesmo quando parece ausente. Um Deus que transforma a dor em testemunho, o deserto em caminho e as cinzas em coroa. A última imagem que se tem de Jó nas Escrituras é a de um homem em paz, rodeado por filhos, netos e dias prolongados, tendo visto a bondade de Deus em sua plenitude. Mas sua verdadeira herança estava além dos rebanhos, além da riqueza. Estava na fé que resistiu à tempestade. Essa fé agora pertence a todos os que creem. O exemplo de Jó continua a ensinar que a fidelidade é mais preciosa que o ouro. O sofrimento não define o fim, mas prepara o caminho. A presença de Deus é real, mesmo no silêncio. O Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. E quando ele se levantar, cada lágrima será enxugada, cada dor será curada, e todo fiel será recompensado. O que Jó anteviu na angústia, nós veremos em glória. A promessa não falhou, o Redentor veio, e porque ele vive, Jó vive, e nós também viveremos. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.